Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 21 de julho de 2024, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te, com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Hoje, às 7 horas e 18 minutos, horário de Brasília, começou a semana da lua cheia no signo de Capricórnio, da lunação de Câncer, que começou no dia 5 de julho, a lua nova, onde começou a plantação. E aí depois vem a lua crescente, agora o ápice dessa plantação, que começou lá no dia 5 de julho, no signo de Câncer. Então, hoje, essa lua cheia no signo de Capricórnio é a segunda lua cheia no signo de Capricórnio no prazo de 30 dias. A primeira foi no dia 22 de junho, que foi no início de Capricórnio, e essa no final de Capricórnio, a 29 graus de Capricórnio. Então, essa lua cheia é muito forte. O início do signo e o final do signo, a intensidade da energia, a força da energia, da vibração, da frequência, são muito fortes, muito intensas. Essa especialmente, porque está fazendo uma conjunção com Plutão em Aquário, Plutão retrógrado em Aquário. Bem ali, ó, não é exato, mas é bastante intenso, com uma oposição com o Sol a 29 graus de Câncer, também muito forte, muito intenso. Fazendo um trígono com Marte, no início da sua jornada em Gêmeos, a 0 grau de Gêmeos, e fazendo um trígono com Urano em Touro, também indo ali para o final de Touro, esse Urano, e fazendo um sextil com Netuno a 29 graus de Peixes, Netuno retrógrado, também outra energia muito forte, muito intensa aqui. Então, essa lua em final de Capricórnio, lua cheia no final de Capricórnio, com conjunção com Plutão retrógrado, Capricórnio fala das estruturas, fala do tempo, fala da persistência, da perseverança, fala do dar tempo ao tempo, fala dos limites, fala do velho, do antigo, do conservadorismo, da antiguidade, nessa perspectiva do antigo, fala do respeito, fala da responsabilidade. Então, a Lua fala do emocional. A Lua rege Câncer, que é onde está o Sol no finalzinho, indo para Leão. O Sol indo para Leão. E a Lua indo para Aquário. Então, essa Lua aqui está falando, a Lua fala do emocional, dos sentimentos, das emoções. Então, está falando aqui do respeito, da responsabilidade com relação ao emocional, ao sentimental. E as estruturas também, com relação a esse emocional e a esse sentimental. Então, essa lua, aqui em Capricórnio, está falando da responsabilidade, do respeito da pessoa com relação ao seu emocional, ao seu sentimental. E das estruturas com relação ao seu emocional e ao seu sentimental. Com essa conjunção com Plutão, em Aquário, no finalzinho de Aquário, ali indo para Capricórnio, e que está retrógrado está falando de rever, reavaliar. Então está pedindo assim, reavalie o seu emocional, o seu sentimental com relação
ao respeito e à responsabilidade que a pessoa tem para com ela mesma em relação a esses assuntos. Está pedindo para reavaliar as estruturas com relação ao seu respeito e às suas responsabilidades com relação aos seus sentimentos, às suas emoções. Como esse Plutão está retrógrado em Aquário, está falando também ao coletivo, à sociedade, à coletividade, às amizades, aos amigos. Como faz uma oposição ao Sol, em Câncer, com a família. E a alunação que começou no dia 5 de julho intensifica mais ainda essa história com a família, com a mãe, com a maternidade, com a ancestralidade familiar, com o emocional familiar, com o pai. Mas aqui também está falando da mãe. O Sol é o pai, a Lua é a mãe. Então fala da família de uma maneira geral e da sociedade, do coletivo, de uma maneira geral. A Lua em Capricórnio, quando está falando da estrutura, Capricórnio tem muito a ver com a estrutura de uma maneira geral, e no corpo essas estruturas são os ossos. Os dentes, por exemplo, são ossos. Os ossos, todos os ossos, porque o osso, os ossos, é que dá estrutura para o corpo, para permitir que o corpo fique em pé. E uma das partes desses ossos, dessa estrutura óssea, são os joelhos. Então, nessa hora aqui, está falando muito do orgulho. Quem tem problema muito com orgulho, não permite se dobrar. E para se dobrar, tem que dobrar os joelhos. Então, quando a pessoa tem muito problema nos joelhos, ela está tendo problema nessa parte do sistema ósseo e está tendo problema no orgulho, uma dificuldade com relação ao ego, o Sol, que está lá do outro lado dessa lua cheia, e está tendo uma dificuldade em se dobrar. Dobrar o quê? Dobrar o ego. Então, quando a gente vai fazer uma oração, quando a gente vai fazer uma relação com a força maior, com a existência, com Deus, com o divino, com a força maior, a gente tem que se dobrar. A gente tem que ajoelhar e se dobrar. Ajoelhar. Ajoelhar é plantar-se sobre os joelhos. E é isso, se dobrar. No sentido de, no sinal, no símbolo de humildade. Está se dobrando a uma força maior, a existência, a Deus. Dá o nome que quiser. Pastinha, da Capoeira Angola, tem uma música, uma letra dele que fala assim: grande e pequeno sou eu, maior é Deus. Então, eu pequeno ou eu grande, eu me dobro a Deus, porque Deus é maior, porque a existência é maior, porque a vida é maior, porque a força do viver é maior. Então, essa lua cheia em Aquário, em Capricórnio, está falando disso também. Está falando do respeito, está falando da responsabilidade, está falando do limite e está falando das estruturas emocionais. E está falando ali nessa oposição com o Sol do ego. A lua emocional, o Sol, o ser da pessoa, o ego da pessoa.
Com ego enquanto existência, enquanto existir. A lua é o feminino, o sol é o masculino. A lua é a mãe, o sol é o pai. A lua rege Câncer, o sol está lá em Câncer, a família. E aí, como eu falei ontem, a nossa família, essa que a gente nasce nela, essa família consanguínea, ou a família nuclear, e depois vai para uma família maior também, que é a família planetária. A família do sistema solar, a família da galáxia. Porque essa lua, a 29 graus de Capricórnio, logo, logo ela chega em Aquário, que fala justamente do coletivo, do social. E Plutão fazendo uma conjunção com essa lua em Capricórnio, que está em Aquário, que está retrógrado, fala justamente desse coletivo, desse social, das amizades, dos amigos, e está retrógrado. Então, um outro assunto que está sendo falado aqui é como que a pessoa está nessa relação com essa família consanguínea e nuclear e com essa família coletiva. Plutão está retrógrado, está pedindo para reavaliar, rever. Retrogradação fala disso. Reavaliar, rever, refazer. Está tudo certo? Beleza. Não está? Vamos refazer. Vamos rever. Vamos reavaliar. Com esse trígono com Marte em Gêmeos, bem no início de Gêmeos, trígono é um aspecto que proporciona uma certa facilidade, porque nós já temos a condição disso. E com esse Marte ali, está falando assim, tome uma atitude para ir conversar com a família. É uma oposição, é muito difícil, é tensão, é conjunção, também é muito difícil, conjunção com Plutão também é muito difícil. Oposição e conjunção e quadraturas são aspectos muito tensos, muito difíceis. A oposição é frente a frente. Está falando assim, olha, nós temos um diálogo aqui, ou nós conversamos e trombamos, ou nós conversamos e vamos para uma dança, vamos para um aconchego, vamos para um abraço, ou para um confronto. Mas, se conversar legal, tem um abraço, tem uma dança. A quadratura é um cotovelo, é mais difícil. A conjunção é muita energia junta. Então também tem uma certa tensão. Mas essa energia junta, se for de um abraço assim, de verdade, é uma energia que dá uma força para vir de dentro para fora e fluir. Que é uma energia de Plutão, de dentro para fora. Essa energia de 29 graus de Capricórnio com Plutão a 0 grau retrógrado dá uma força da transformação, da transmutação e da regeneração que pode ser usada para reavaliar tudo isso. Como eu já disse aqui. E com esse trígono ali com Marte, trígono é uma energia que facilita, que possibilita, que mostra que nós já podemos desenvolver essa energia. Com Marte no início de Gêmeos, está falando assim, vamos conversar, vamos dialogar, vamos falar e escutar, ler e escrever. Gêmeos é comunicação. E a força da comunicação está muito mais no que eu falo e sim no que o outro escuta quando eu falo. Muito mais do que eu falo está no que o outro escuta. Muito mais no que eu escrevo está muito mais no que o outro lê e entende, compreende e aprende. Então, quando eu estou falando aqui, muito mais do que eu estou falando, vale o que a pessoa está escutando. Quando eu escrevo, muito mais do que eu escrevo, vale do que a pessoa está conseguindo ler, do
que está conseguindo aprender, entender, compreender e aprender. E assim vale para mim também. Quando eu leio o mapa, eu estou nesse processo de entende, compreende, aprende e é. E aqui nesse trígono com Marte, bem no início, está falando, tome uma atitude, tome uma iniciativa, desenvolva uma ação para ir comunicar, o reavaliar disso tudo que foi dito e a relação lá, o emocional da pessoa lá com a família, porque o mote é a plantação do 5 de julho em Câncer, na relação com a família, e aqui com esse Plutão retrógrado em Aquário, com a família maior. Ali com um trígono com Urano em Touro, que é o regente de Aquário, está falando assim, desenvolva mudanças, revoluções, porque Urano fala muito de mudança, de revolução, com relação aos valores, Touro, os valores. Na relação dos valores com a matéria e na relação dos valores com o dinheiro, porque Touro fala também do dinheiro. Fala também da alimentação, com os alimentos. Então, desenvolva revoluções, mudanças inovadoras, mudanças diferentes, mudanças revolucionárias, para levar para uma evolução com relação a essa lua cheia, do que eu já disse aqui. Com esse sextil com Netuno em Peixes, está falando da alma, do espírito e da espiritualidade, das fantasias, das ilusões, dos sonhos. Como esse Netuno está retrógrado, está pedindo, reveja, reavalie esses assuntos. Reavalie os caminhos que a pessoa busca para escapar de alguma coisa, o álcool, os alucinógenos, todos os caminhos de alucinógenos, até quando faz uso de enteógenos, porque muita gente busca os enteógenos também como escapismo. Essa é uma verdade. Ou até dos psicodélicos, também como escapismo. E sabe qual que é o caminho bacana aqui? Para sair desse escapismo, ou para sair dessa situação de fazer uso do álcool, dos alucinógenos, dos enteógenos e dos psicodélicos como escapismo, as artes. Netuno retrógrado em Peixes está falando assim, reveja a sua relação com as artes, com as suas inspirações, com o que te inspira, com o que inspira as pessoas. Aqui tem muito a ver com as artes, o cinema, o teatro, a poesia, a música, o compor, a composição, o desenvolver as artes de uma maneira geral, os sonhos e o sonhar. Leve, faça isso sair de uma ilusão, de um devaneio, de uma fantasia, e faça isso ir para um sonho de verdade, um sonho real. Realize os seus sonhos. Saturno está ali em Peixes, não está fazendo parte dessa história não, mas Saturno está ali em Peixes, também está retrógrado. E está falando assim, materialize os seus sonhos, esse retrógrado. Faça os seus sonhos serem verdadeiros, crie uma estrutura, ó, Saturno, regente de Capricórnio, crie uma estrutura para esses seus sonhos acontecerem. Marte, que está ali em Gêmeos, está fazendo ali ó, um sextil com esse Netuno que está no finalzinho, está falando assim, olha, vai comunicar, vai falar, vai desenvolver uma conversa ali, para nessa conversa com alguém, você também levar a sua poesia, o seu poema, a sua música, a sua letra, o seu cinema, a sua arte, o seu teatro, o seu circo. Todas as artes. Entende? Essa oposição ali ó, é com o ser da pessoa com o Sol em Câncer. A primeira casa é o corpo.
Então essa lua é uma lua muito, 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 muito poderosa. É uma lua também de morte. Morte física de alguém, sim, no coletivo, na coletividade, importante, no trabalho, no profissional, no emocional disso, mas morte física também de assuntos da emoção, morte física da mãe de alguma situação, do pai de alguma situação, ou da mãe ou do pai de alguém também. Existe essa possibilidade. Então, mas também uma morte emocional também. Por isso que é importante fazer o mapa de cada um, mapa pessoal, somente quando caem uns mapas importantes desse aqui, para a gente entender em que lugar que está caindo, para entender o que é essa situação, porque a leitura aqui é coletiva. Capricórnio aqui, por exemplo, fala da 10ª casa, que é a área do objetivo de vida com relação à vida, com relação ao profissional, com relação a desenvolver algum trabalho, com relação a alguma parte da profissão. Então, às vezes, está morrendo ali uma parte do emocional com relação àquela profissão, aquele profissional, aquele trabalho. Às vezes é uma maneira de sentir e de viver, e às vezes é o fim da profissão. Se cair numa 7ª casa, por exemplo, a casa do relacionamento, às vezes está caindo da maneira de sentir essa relação, do sentir esse relacionamento, do sentir uma sociedade, do sentir a relação com o inimigo declarado, porque a 7ª casa não é só os relacionamentos que a gente associa, mas é a relação com aqueles que não gostam da pessoa, os inimigos declarados. Aquele que declara para a pessoa que não gosta, não esconde. Entende? E ali, às vezes, tem outras coisas ali que está falando outros assuntos. Por isso da importância de fazer o mapa pessoal. Entende? No coletivo está falando ali, ó, do topo, lá de cima, do meio do céu, do que está visível para tudo no planeta. Então, muita coisa vai acontecer de mudança estrutural planetária, vai transformar, vai transmutar, vai regenerar. O planeta está no processo de transição da era de peixes para aquário, muito poderoso, muito forte. Plutão está voltando aqui, ó, de aquário para Capricórnio, aí fica lá em Capricórnio um tempo, depois volta, começa a voltar de novo para Aquário, e aí entra definitivamente em Aquário, onde vai fazer grandes e profundas transformações na coletividade, na consciência coletiva, como eu falo aqui, ó, que consciência, para mim, a consciência superior é a razão e a emoção, falando em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa, essa razão e essa emoção, pelo ser da pessoa. O ser da pessoa é a alma, é o espírito, é a espiritualidade. E esses 20 anos não vai só ter uma transformação, uma transmutação, uma regeneração poderosa de 200 anos em 20, nesse sentido, como também tecnologicamente, mas também nesse sentido, muito forte, muito profunda, muito intensa. Essa lua de hoje é uma lua muito, muito, muito especial. O horário de Brasília começa às 7 horas, começou às 7 horas e 18 minutos. Depois ela começa a caminhar para Aquário, e aí vai ter todo o outro processo da semana da lua cheia, e aí vai vir lá a semana da lua minguante, que é o entregar toda essa história que começou na plantação no dia 5 de julho. Então essa é uma lua muito forte, de transformação, lua cheia em Capricórnio, de transformação, conjunção com Plutão, de transformação, de transmutação, de regeneração das
estruturas emocionais, dos respeitos e das responsabilidades, da emoção e do sentimento da pessoa para com ela mesma e da pessoa para com a família e para com todos e com tudo. Beleza? Então essas são as informações para o dia de hoje. Espero que ter colaborado, ter somado, ter contribuído com tudo isso que foi dito aqui. Por favor, se você gostou, compartilhe, dá a sua curtida, faça os seus comentários, faça a sua inscrição, ajuda esse canal aqui, Decifra-te ou Devora-te, a crescer e ser mais útil para todos aqui. Se você quiser fazer o seu mapa, entre em contato com a gente, vamos fazer o seu mapa ou procure aí algum astrólogo ou algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra. Tá cheio de astrólogos e astrólogas aí, muito bacanas. Beleza? Muito agradecido. Até a próxima. Valeu. Tchau.